Às vezes o dia dela foi ruim, por N motivos. Às vezes ela estava sentada, ela veio num ônibus, ela veio cansada, ela subiu uma escada correndo, ela vai chegar lá e falar 9. Porque ela só vai entender que aquela dor dela ali naquela hora tá ruim. Ela não vai comparar com a pior dor da vida. É muito difícil, né? Agora, quando você tem esses parâmetros objetivos, olha, na consulta passada você não conseguia pegar isso aqui em cima. Olha a facilidade que você tá pegando, né? Olha o alongamento que você fez. Então, você fazer esse reforço positivo, mostrar o ganho da pessoa, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso que você falou é muito legal. É, isso faz toda a diferença para mim. Eu sempre penso do ponto de vista funcional, assim, para eu ver a melhora do paciente, né? Então, geralmente eu desconfio da fibromialgia quando, no exame físico, o paciente apresenta indícios que, na verdade, aquela dor dele são de causas osteomusculares. Aí vem inúmeras coisas. Tendinite, bursite, dor miofascial, às vezes é uma osteoartrose, né? Isso é uma fasciite plantar, aí eu tenho tendinite calcária, às vezes eu tenho alguma lesão mesmo no tendão, né? Uma ruptura mais crônica. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, e ainda tem outra. Às vezes a gente tem uma neuropatia periférica também, né? Que é quando algum nervinho que inerva as pernas, os braços da gente, tem alguma compressão. Por exemplo, eu peguei um paciente que pós-Covid, que teve uma neuropatia. Na verdade, ele teve uma compressão do nervo fibular comum na perna. E aí ele ficou com o pé caído, porque ele perdeu 20 quilos durante a internação do Covid. Né? E aí ele tinha muitos sintomas, se bem que isso não tem nem a ver com fibromialgia, porque eu lembrei agora. Ele tinha muitos sintomas de parestesia, né? Então aquela dormência, aquele formigamento pode ser consequência, por exemplo, de uma neuropatia periférica, um nervinho que está comprimido, um nervinho que está inflamado. E essa dormência e formigamento às vezes também acontece por dor muscular. Então, o que vai fazer a gente determinar a causa disso? É examinando o paciente, né? Porque exame complementar para eu fazer um diagnóstico de uma neuropatia periférica a rigor é a eletroneuromiografia. Mas a gente tem que pedir a eletroneuro tendo um diagnóstico em vista, né? Porque dá para a gente diagnosticar no exame físico. E a dor miofascial, por exemplo, às vezes tem aqueles exames de termografia que pela temperatura local a gente consegue ver quais são os pontos que estão mais inflamados. Mas um exame físico bem feito substitui uma termografia, né? Então, assim, basicamente é isso. Eu tento diagnosticar causas osteomusculares ou alguma lesão de nervo periférico que esteja causando a dor na minha paciente. Basicamente é dessa forma que eu desconfio. No meu caso, né, a gente também tem, esse que você falou é muito importante, esses diagnósticos diferenciais musculoesqueléticos, até porque hoje em dia, né, com essa epidemia de sedentarismo, de falta de atividade física, de comer muito fast food, engordar, a gente tem visto um aumento, né, enorme de tendinites, bursites, com home office, então, posicional, né? Eu tenho pego muito bursite trocantérica, que já é comum em mulher, que é aquela dor lateral no quadril, perto do glúteo. O que você falou de dor em glúteo, que é igual a dor de ciático, né? Às vezes a paciente chega e fala, eu tô com ciático atacado. Você vai ver, não é lá da coluna, que nem ela pensa. É um músculo no bumbum que tá inflamado, né? Agora, no meu caso, ainda tem outros diagnósticos diferenciais. E se tem um que me chama muita atenção, que até hoje eu aprendi muito com uma paciente, é a artrite psoriásica, que é uma coisa muito importante. Porque a artrite reumatoide, ela tem uma clínica bem clássica, né? Ela tem aquela clínica muito de mão, punho, de inchaço, de rigidez para abrir e fechar. Então é mais difícil você deixar passar. Então, na artrite reumatoide, a gente vê muito artrite associado à fibromialgia, mas as pessoas conseguem diferenciar as duas coisas. A artrite psoriásica, muitas vezes é uma paciente que trata fibromialgia, ó, há muito tempo e não tem resultado nenhum. E eu nunca esqueço que eu atendi uma paciente falando exatamente isso. Ela falou: eu trato fibromialgia há séculos e eu não melhoro. Aí ela, mas quando eu tomo corticoide, anti-inflamatório, eu melhoro. Eu, opa, né?
Vamos lá. Porque fibromialgia é uma doença que, por definição, não melhora com corticoide anti-inflamatório. Porque você não tem uma inflamação ativa que o anti-inflamatório tire, né? É diferente. Então, eu já falei, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí, o que aconteceu? Ela falou que ela tinha todos os pontos de fibromialgia. Daí a importância desses pontos terem saído do critério. Porque os pontos de fibromialgia são iguais a pontos chamados entesite, se a gente for ver na prática. Que são pontos aonde o tendão se insere no osso. Que são esses dois aqui que as pessoas têm muita dor, na região do crânio, nos ombros, nos joelhos, no quadril, né? Aqui no cotovelo, é muito comum ter essas dores nos epicôndilos quando aperta. Então, quando eu apertava ali, doía tudo. Mas se eu agarrasse aqui, nada. Então, ela tinha entesite. E no final era uma psoriásica ou uma espondilite, né? Doenças que realmente não vão melhorar com o tratamento da fibromialgia. E vão precisar de um tratamento diferente, né? Um tratamento mais anti-inflamatório, às vezes imunossupressor, às vezes até mesmo biológico. E, assim, um atraso diagnóstico desse, é claro que de primeira, pensar nisso nunca é fácil. A gente brinca que é fácil ser o médico do dia seguinte, né? É fácil, depois de 20 anos de história, eu pegar a história dela e falar, nossa, é claro que era isso, né? Mas não é. Só que é aquilo que a gente falou. Tá tratando, tá fazendo tudo direitinho, não tá tendo resposta nenhuma. Vamos rever o que tá acontecendo, né? Vamos pensar em outras possibilidades. O que é muito legal também que a gente está vendo é a famosa síndrome da fadiga crônica. Boa você tocar nesse assunto. É a cara da fibromialgia, claro que é. Só que o sintoma predominante, ao invés de ser a dor, é a fadiga. Basicamente isso, assim, é claro que tem mais coisas envolvidas e geralmente tem relação com infecção viral. A mais comum é hepatite C, doença de Lyme também tem muitos nos Estados Unidos, HIV e agora a gente tem visto com o nosso COVID, né? E muito mesmo. Pós-Covid, pós-cura do Covid, a gente vê muito paciente que mantém fadiga, mantém dor muscular, mantém aquela sensação de que não tem disposição para nada. E a gente acaba tratando como se fosse uma fibromialgia também, porque o espectro é muito parecido, né? Exatamente. Mas isso que você falou da artrite psoriásica, depois eu fui até dar uma olhada, é muito interessante. Porque eu já peguei algumas coisas, até na época da residência, de pacientes que tinham espondiloartropatias. Eu acho que às vezes, é como você falou, a artrite reumatoide e o lúpus, eles pulam assim no seu olho. Mas às vezes essa artrite psoriásica, as espondiloartropatias, nem tanto. É mais insidioso, é mais escondidinho. Às vezes você não vê você não consegue palpar uma sinovite. Às vezes pode ser um tender point, né? Ou seja, o paciente tem uma dor muscular eventual ali. Mas eu já peguei pacientes que fizeram tratamento, por exemplo, eles tinham uma dor no tornozelo e aí fizeram um tratamento por terapia de ondas de choque. Geralmente a gente usa toque, terapia por ondas de choque para dores musculares de tendão ou alguma osteoartrite calcificada, enfim. Para faceite plantar também é padrão ouro. E aí esse paciente fez algumas sessões de terapia por ondas de choque. É dolorido, a gente sabe, mas tem uma analgesia após. Ele piorou. Ele teve mais crises, né? E aí, meses depois, ele foi diagnosticado com espondiloartropatia. Então, veja, tu imagina o que é fazer terapia por ondas de choque numa pessoa que tem uma sinovite, numa pessoa que tem uma artrite. É muito. Então, assim, realmente tem que ter um olhar bem sensível, porque são doenças de um espectro parecido e dependendo do que você for fazer para o paciente, vai ser deletério para ele, né? Então, realmente é bem importante essa questão. Inclusive, eu atendi uma paciente há umas 2, 3 semanas atrás que veio exatamente com essa dúvida. Doutora, eu fui no médico, ele disse que é início de fibromialgia, eu tô com medo. Aí ela foi, eu avaliei ela. Sabe aquela paciente lisa? Lisa. Ela não tinha dor miofascial. Fiz os exames articulares de quadril, observei joelho. Mas sabe aquela coisa estranha? Que não tinha justificativa músculo-esquelética para ela sentir dor. E era artralgia que ela tinha. Não era mialgia. E ela não tinha uma fadiga tão acentuada, sabe? Nem esses outros comemorativos que a fibromialgia tem. Eu disse, olha, eu não diria, assim, a princípio, que você tem fibromialgia, não. Paciente de um humor
eutímica, sabe? Bem tranquila, não tinha muitos sintomas de falta de concentração, de desatenção. Eu disse, olha, eu não acho que é fibromialgia. Essa foi uma paciente que eu desconfiei de primeira. Eu não dei o diagnóstico, porque a gente vai ter que investigar, né? Eu passei para um colega, né? Porque eu não estava no meu consultório. Mas ela tinha que fazer uma investigação de reumatológica, de espondiloartrite, ou de alguma doença aí que a gente não está conseguindo ver. Que está meio subaguda. E, ó, tinha 8 anos de dor. Entendeu? Então, assim, é complexo. Bom pra gente desconfiar. Assim, da paciência. Teve uma paciente que uma pessoa que perguntou o que era poliqueixosa, né? Então, isso é muito importante a gente falar. Porque eu acho que tem que ter paciência dos dois lados no diagnóstico da fibromialgia. O médico que está atendendo, quanto o paciente. Porque não é uma doença fácil de tratar. Não é uma doença que só remédio resolve. Na verdade, o remédio é o pior dos tratamentos. Na verdade, o não farmacológico, não medicamentoso é o melhor de todos. Então, assim, tem que ter a paciência do lado do médico. Porque a fibromialgia, o que a gente quer dizer com poliqueixosa? É uma pessoa que já está sofrendo bastante, geralmente. É muito difícil você pegar aquela fibromialgia pura que começou há 3 meses. A maioria vai ter anos de história, já vai ter passado por 1000 médicos, já vai ter sofrido preconceito, estigma na sociedade, falado que é frescura, que é depressão, que é tudo na cabeça dela. Então, assim, isso vai ter acontecido. E ela vai chegar com muita queixa e vai querer despejar aquilo tudo em quem tá ouvindo. Então, a gente, quando para ouvir, tem que entender esse lado, né? Que vai ter muitas queixas. E, então, por isso que é fundamental uma primeira consulta. Às vezes eu demoro 2 horas na primeira consulta. Eu também. Pra poder tudo que fala, fazer um raciocínio, né? Porque tudo que fala é importante. Às vezes, beleza, fala 50 informações, aí sai uma muito importante do meio. Então, tem que realmente falar. Mas o paciente também tem que entender e ter uma paciência de que ele não vai melhorar do dia para noite. Que aquilo não é milagre. E que tudo a gente vai caminhar junto. Vamos tentar. O que é ser o espectro de fibromialgia, né? Que a gente vai nessa. É mais a dor? Então vamos fazer isso. É mais a concentração? Vamos nisso. O intestino está atrapalhando mais? A gente consegue ir resolvendo e moldando, né? Para ver aonde chega. Agora, tá tratando direitinho, tá fazendo a sua parte, eu tô fazendo a minha parte, não tá dando certo? Opa, vamos parar e rever tudo sem orgulho, sem medo de falar, erramos, vamos ver se tem outro diagnóstico, né? Porque às vezes é isso que precisa. Exatamente. E isso também é importante. Eu falo sempre para os meus pacientes, não tem pílula da saúde. Se tivesse, eu já estava milionária. Não tem. Então, a sua, né? A sua parte também é importante. Né? É 50-50, a gente tem que estar caminhando junto. Então, isso aí que você falou, eu concordo plenamente. E é assim, a gente que tem pacientes crônicos, os nossos pacientes geralmente são pacientes crônicos, né? Então, ficam em acompanhamento conosco. Então, é isso, a nossa relação médico-paciente realmente tem que ser ali bem de pertinho, porque tem que ter essa paciência tanto nossa, né? Quanto do próprio paciente. Mas, antes da gente passar para o tratamento, eu queria falar algumas coisas. Você falou da fadiga pós-viral. Bruna, o que eu tenho pegado de fadiga pós-Covid aqui, porque eu trabalho num centro de reabilitação que a gente está atendendo só pós-Covid. Gente, é uma prevalência que eu nunca imaginei. Porque, assim, lógico, é muito. E eu nunca tinha visto isso nenhum outro pós-viral. Essa frequência em nenhum outro pós-viral. Porque uma coisa, um paciente com HIV é hepatite C, que é uma doença crônica. Até onde a gente sabe, o Covid não é. Né? Até onde a gente sabe. Se você parar pra pensar, é claro que isso ainda não tem estudo, não tem comprovação, é um achismo meu, né? Eu acho que tem a ver com todo o estigma que o Covid traz também. Se você parar pra pensar, veio depois de um ano de pandemia, um ano que todo mundo ficou isolado em casa, um ano que ninguém sedentarismo direito. Então, assim, juntou isso com o Covid. Você pega Covid, é aquela neura, né? Eu tô com 5 dias de doença, tô bem ainda. Ai, meu Deus, quando chegar no 7º, no 10º, dizem que piora, que eu posso ser entubado, que eu posso morrer. Então, você passa a infecção inteira neurótico, ainda por cima, tenso, né?
e preocupado mais com a falta de ar. Então, aquela dor muscular, tá ali, tá forte, você não tá nem aí pra ela, né? Então, eu acho que tem com certeza relação com todo esse estigma, essa sensação, a ansiedade, a depressão, a angústia que vem por trás de toda a doença, fora o preconceito e o medo, né? Preconceito de ter o Covid, de será que eu passei para alguém?